arroz é o alimento básico de mais de 3 bilhões de pessoas. É o segundo cereal mais cultivado depois do milho e na frente do trigo. O milho tem diversos destinos na indústria, na alimentação animal e na produção de combustíveis. O arroz destina-se essencialmente à alimentação humana. A produção mundial é da ordem de 790 milhões de toneladas. Isso corresponde a aproximadamente 28% dos grãos usados na alimentação humana. O grão sai do campo e é consumido em grande parte sem processo de industrialização. A produção anual de arroz no Brasil é da ordem de 10 a 11 milhões de toneladas. A área cultivada é de 1,5 milhão de hectares, quase totalmente irrigada em várzeas e em terras baixas. O arroz de terras altas ocupa cerca de 300 mil hectares. A produtividade média do arroz no Brasil é de 6,6 toneladas por hectare. O Rio Grande do Sul é o maior produtor, com 61% da produção nacional e predominância do cultivo irrigado, 97%. Santa Catarina é o segundo produtor com 9%. Para falar sobre novas perspectivas e tecnologias no cultivo do arroz e o papel da inovação em sua sustentabilidade, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o agrônomo Elcio Guimarães, mestre em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo, com doutorado em citogenética e melhoramento de plantas pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Com ampla experiência internacional em risicultura, Elcio trabalhou na FAO e no Centro Internacional para a Agricultura Tropical, o CIAT. Atualmente, o pesquisador Elcio Guimarães é o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E dentre as atividades de produção de alimentos no Brasil, talvez não haja nada de mais fundamental e sagrado do que a produção do arroz, né? O arroz nosso de cada dia. E essa cultura tem evoluído e novas áreas se apresentam com potencial de produção graças às inovações que a Embrapa e outros centros de pesquisa vêm desenvolvendo aqui. Agora, para conhecer sobre o arroz, nós vamos conversar com o Elcio Guimarães. Ele é chefe geral da Embrapa Arroz e Feijão, sabe tudo sobre essa planta. Bem-vindo ao Brasil Verde, Elcio. Olá, Evaristo. Obrigado pela oportunidade de conversar com você e sua audiência. Para nós, falarmos do arroz é sempre um prazer, né? É uma cultura que vem no meu coração desde a minha infância. Olha que bacana. Justamente, como você falou da sua infância, conta para nós. Quando você era criança, você já decidiu ser pesquisador da Embrapa ou tem uma história que te levou até isso e até chefiar uma unidade tão relevante como essa? Tem uma história por trás disso, né? Meu pai era pesquisador também e trabalhava com arroz numa estação experimental em Pindamonhangaba. E lá nessa estação, o principal cultivo era o arroz. Então eu nasci vendo pesquisa com arroz, andando nos campos, né, com arroz, e isso obviamente foi enraizando, né, no meu ser, e eu acabei obviamente fazendo agronomia e dentro da agronomia buscando a cultura do arroz como o meu foco. Então isso aí vem desde andar no barro lá em Pindamonhangaba, atrás do meu pai, vendo as pesquisas que ele fazia no campo com essa cultura. Pindamonhangaba, para quem está nos assistindo aqui no Brasil inteiro, né? Fica no estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, não é? Que é uma região. Exato. Foi um passado muito importante no arroz, não é isso? Isso. Nas épocas passadas, o estado de São Paulo era um importante produtor de arroz e o Vale do Rio Paraíba, que está entre São Paulo e Rio, era uma das principais regiões produtoras de arroz irrigado, né? Nós temos o arroz de terras altas, sequeiro, mas essa região, a predominância era o arroz irrigado, e aí era onde meu pai fazia as pesquisas voltadas à irrigação e drenagem, e como eu disse, a cultura do arroz era a cultura principal estudada aí nessa estação experimental. Era uma região que o Estado
investiu até na construção de polders, de Exato. coisas assim, não é? E o seu pai trabalhava em que instituição? É o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, né? E a principal área de pesquisa dele era essa que você mencionou, era a construção e dimensionamento desses processos, dessas estruturas de irrigação e drenagem que tinha em todo o Vale do Paraíba e também em várias outras regiões do país, como em Minas, no Vale do Rio São Francisco, lá no Nordeste. Então, aí era onde pesquisas nessa área de irrigação e drenagem eram feitas e transformadas em inovação para o restante do país. Olha, eu faço esse programa há mais de 2 anos, mas você é o primeiro entrevistado que nasceu do lado daquilo que depois ele se vocacionou. A sua vida seguiu isso. Então, você viveu aí no Vale, fez agronomia onde? Conta um pouco essa evolução para chegar na pesquisa, porque não é É, porque você é agrônomo que você vira pesquisador, né? exatamente. Mas é aquilo que vem do coração, né? A gente nunca tem o controle exato do que quer fazer, mas eu tive a felicidade de nunca ter dúvida na minha vida nessa área. Eu entrei na agronomia em Piracicaba já dirigido a trabalhar com arroz. Tanto que a minha tese de mestrado, que eu também fiz em Piracicaba, na área de melhoramento e genética de plantas, foi com o arroz. Eu estudei o arroz usando processos mutagênicos do arroz para avaliar algumas características do arroz. E, obviamente, aí já estava olhando a Embrapa estava começando nessa época, então o meu objetivo foi, vou fazer isso, arroz vai ser a minha vida e pesquisa vai ser o meu objetivo de vida. E assim deu tudo certo e hoje estou na Embrapa já completando 48 anos aqui nessa maravilha de instituição. Olha que bacana. E depois você fez doutorado nos Estados Unidos, não é isso? Aí aproveitando esse processo de que a Embrapa construiu, de treinar os seus pesquisadores fora do país, eu tive a possibilidade, Evaristo, de ir para a Iowa State University, que fica lá no Midwest dos Estados Unidos, para estudar um método de melhoramento específico, que era uma novidade, não estava sendo utilizado em arroz, seleção recorrente, que usava muito em milho na época, e em plantas alógamas como o milho. E eu tive o interesse em trazer isso para plantas autógamas, como o arroz. E hoje, para você ter ideia, praticamente todos os programas de melhoramento da América Latina usam seleção recorrente como parte da sua estratégia de trabalho. Até mesmo o IRRI, nas Filipinas, que é um desses centros internacionais com mandato no arroz, usa essa metodologia de seleção recorrente que eu tive a felicidade de trabalhar com ela lá nos anos 80, né, na Iowa State University, com um professor que era craque nisso, né? Ele trabalhava com seleção recorrente em soja, e eu fui lá para aprender essa metodologia e trazer da soja para o arroz, e nós tivemos bastante sucesso nessa estratégia. Então, para quem está nos assistindo, né, ele falou de plantalógama e autógama, mas isso não é nenhum palavrão, não. É, existem plantas que uma flor vai fecundar a outra lá em outra planta, levada pelo vento, levada por inseto, não é isso, né? Ela se cruza assim. E tem planta que se fecunda ela mesma, né? Sozinho, Então, ele exatamente. trouxe essa técnica para aplicar no arroz, né? E com sucesso, porque hoje, lá, imagino que no começo, talvez havia dúvidas, podia haver até contestação, se valia a pena investir Bastante, nisso ou não, né? Mas bastante. você passou por tudo isso e hoje. E aí você acabou indo trabalhar na Embrapa Arroz e Feijão, e hoje você dirige essa instituição, né? É, que é o prato brasileiro, Embrapa Arroz e Feijão, né? Nós vamos deixar o feijão para outro dia, mas você pode dizer uma palavrinha para quem está nos assistindo do que é essa Embrapa? Nós somos uma das 43 unidades de pesquisa, dos centros de pesquisa da Embrapa, e como você mencionou, o nosso mandato é pesquisas em arroz e feijão. Então nós temos essa felicidade, né? Nós trabalhamos com o fundamental da alimentação brasileira, ou seja, mais de 50% do que o brasileiro come nasce, parte dessas pesquisas nasce aqui nessa unidade da Embrapa. E daqui, obviamente, com todos os parceiros que a gente tem, tanto público como privado, nós fazemos as pesquisas buscando, obviamente, fornecer à população arroz e feijão com a qualidade demandada pelo mercado, né? Então,
nós temos a felicidade de estarmos no comando de uma instituição, de uma das unidades, as 43 unidades da Embrapa, que trabalham realmente com o que o brasileiro consome todos os dias, né, que é o arroz e feijão. Que bacana. E hoje, quais são assim as prioridades aí do seu centro? Só para concluir um pouco, assim, quais são os problemas do arroz que vocês estão tentando resolver? Vocês já Nós, resolveram muitos no passado, mas quais são os nós, atuais que vocês estão nós temos enfrentando mais? a felicidade de termos uma associação muito forte com a cadeia produtiva. E aqui eu falo cadeia produtiva, eu estou falando desde lá do produtor até a dona de casa. Então, os nossos problemas, os problemas com os quais nós trabalhamos tanto para o arroz como o feijão, são problemas reais demandados pelo setor produtivo. Hoje, sustentabilidade, como você é o mote desse programa seu, é para nós o principal ponto. Hoje nós não olhamos arroz e feijão como culturas únicas. Nós olhamos o arroz e feijão como culturas que entram dentro de um processo produtivo, levando a esses processos não somente a produção, a produtividade e o rendimento ao agricultor, mas também um elemento de sustentabilidade. Então, a nossa preocupação maior hoje da pesquisa da Embrapa Arroz e Feijão, tanto para a cultura do arroz como para a cultura do feijão, é sustentabilidade. Óbvio que quando a gente fala de sustentabilidade, um dos primeiros passos é o agricultor ter rentabilidade. Então, rentabilidade é um outro elemento fundamental no nosso processo para que as nossas pesquisas cheguem aonde a gente quer que chegue. Um outro elemento também para nós importante, em termos de prioridade, é assegurar a sustentabilidade da distribuição do alimento, tanto arroz como feijão, durante o ano. Você sabe que o arroz tem época para plantio e que em determinado momento, como agora, os preços começam a baixar porque é época de colheita e você passa outros períodos sem ter a produção do arroz e o preço começa a subir. Nossa parte da nossa pesquisa é fazer com que essa produção do arroz seja mais constante através dos meses do ano em todo o país. Hoje o arroz, Evaristo, é plantado desde lá de Roraima até o Rio Grande do Sul. Na abertura do programa foi mencionado que 60% da produção do arroz vem do Rio Grande do Sul, mas o nosso desafio é atender os outros 40% da produção que vem, como eu falei, Roraima, Rondônia, Minas, Maranhão, Goiás, Tocantins, ou seja, a distribuição do arroz por todo o Brasil. E aí, obviamente, os problemas de pesquisa e os problemas que nós atacamos são os mais diversificados, mas sempre o nosso foco é sustentabilidade e como o arroz entra nesse sistema como fator que contribui a essa sustentabilidade. Excelente, Elcio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já vai voltar aí para entrar realmente nessa matéria das inovações, do que você gostaria de nos mostrar, explicar, do que vem acontecendo, de novidades no cultivo do arroz, sobretudo para essas outras regiões, não é? Então, um minutinho e a gente já volta aqui no Brasil Verde. Até já! Olá, estamos de volta no Brasil Verde conversando sobre o arroz, esse nosso alimento cotidiano, não é? Que todo brasileiro come, de norte a sul, de leste a oeste, e sobre a produção de arroz, os seus desafios, estamos conversando com o Elcio Guimarães. Ele é o chefe-geral da Embrapa Arroz Feijão. Na primeira parte você percorreu aí um pouco a sua história, a história do seu centro, das atividades de vocês e da busca que vocês fazem, né, para ampliar a sustentabilidade da cadeia produtiva do arroz, inserida, em geral, com outras produções, não é? Você falou da rentabilidade do produtor, que é fundamental. A gente sempre fala aqui no programa, na sustentabilidade. E como é que melhora a rentabilidade do agricultor? Bom, ajudando ele a produzir mais e gastar menos, né? Então tem um monte de iniciativa para economizar, não é, recursos, insumos, etc., e aumentar a produtividade. Você falou também da importância da distribuição do arroz, não é? Falou das regiões produtoras do arroz e dos desafios mesmo. Eu vi muito arroz em Rondônia, você abre uma área, planta arroz, né? Muito arroz cultivado com tecnologia em Roraima,
quer dizer, arroz tradicionalmente cultivado no Maranhão, são desafios muito diferentes, não é? Você poderia, o que você acha importante de colocar sobre esses desafios? Existe uma hierarquia de coisas que vocês estão trabalhando? Tem novidades que você quer nos contar? Esteja à vontade aí, Elcio. Ótimo. Evaristo, uma das principais preocupações nossas em relação ao arroz hoje é colocar o arroz dentro de sistemas de produção, como eu mencionei, onde o arroz entre para trazer ou para fazer parte de um processo sustentável de produção. Então, hoje, que nós temos de maior novidade, né, no caso do arroz, é o arroz de terras altas sendo plantado em condições de irrigação por pivô. Nós, em plena pandemia, lançamos uma nova cultivar de arroz que se chama BRSA 502, e essa cultivar veio com uma série de características que nos permitiu colocar o arroz dentro desse sistema de produção. Esse sistema de produção de pivô existe quase 2 milhões de hectares distribuídos no Brasil de pivô. Aqui no estado de Goiás, nós temos quase 300 mil hectares plantados com diferentes culturas em condições irrigadas por pivô. Então, a nossa estratégia hoje está sendo de introduzir o arroz dentro desse sistema. O arroz hoje entra fazendo a par com a soja, então hoje se planta soja, depois normalmente se plantava o milho, agora se está entrando com arroz, um novo tipo de gramínea, né? O milho é uma gramínea, o arroz também, então nós estamos entrando com o arroz para fazer par com a soja e em seguida trazemos o feijão. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que o arroz entra nesse sistema como um introdutor de oportunidades para as culturas seguintes. O arroz tem uma palhada, se você olhar o que se colhe e o que fica do arroz, se nós temos uma produtividade de 6 toneladas, 7 toneladas, que hoje é comum no caso do arroz de terras altas em condições irrigadas por pivô, nós deixamos 6, 7 toneladas de palha no solo. Essa palha que fica no solo, dentro desse sistema de produção, ela favorece traz uma série de situações benéficas para a cultura seguinte. Por exemplo, a taxa de multiplicação de nematóides, que é um problema grave em algumas culturas nesse pivô, no arroz ela é mais baixa. Então, quando você tem o arroz, você quebra o ciclo de reprodução de nematóide. Fungos de solo também, quando você coloca o arroz, ele quebra esse ciclo de soja, milho, e entra com um novo tipo de raiz, um novo tipo de fertilização e quebra esse ciclo de doenças. Então, essa inserção do arroz nesses sistemas de produção irrigados por aspersão está permitindo que o produtor tenha o que nós estamos chamando de 300 sacos por ano, ou seja, ele colhe uma soja onde ele produz 70, 80, até 90 sacos, ele colhe um arroz de 150, 160 sacos, sacos de 60 quilos, e depois entra com feijão, colhendo aí também os seus 60, 70 a 80 sacos de feijão. Então nós estamos pensando no sistema de produção e essa tecnologia que foi desenvolvida com a introdução dessa cultivar que eu mencionei, BRSA 502, tem permitido isso. Então hoje nós estamos olhando o futuro do arroz nessa situação. Então aquele arroz que você mencionou, abrindo área lá em Rondônia, vai existir ainda, mas a tendência, pelo menos a tendência nossa, em termos daquilo que nós estamos pesquisando, é levar esse arroz para uma condição onde ele pode não só produzir e trazer rentabilidade para o agricultor, mas também trazer sustentabilidade para o sistema de produção. Como eu falei, controlando pragas, controlando doenças, aportando palha, carbono ao solo. Então, essa nova visão que nós temos do arroz é aquela que nós estamos levando para diante. Por exemplo, no caso de Goiás importa 80% do seu arroz. Goiás é o terceiro estado em termos de consumo per capita de arroz. Pede lá para o Maranhão e Tocantins e vem em seguida a Goiás. Então, hoje, 80% é importado. Se conseguirmos levar esse arroz para 100 mil hectares, desses 300 que eu mencionei de pivô central aqui, nós conseguimos dar autossuficiência para o estado de Goiás em termos de produção. Só do ano passado para esse ano, nós já passamos de poucos mil hectares a 20 mil hectares. Então, hoje, o que nós vemos como oportunidade para o arroz, principalmente o arroz de terras altas,
é essa entrada dentro desse sistema de produção em condições de pivô, irrigação por pivô central. Olha quem aqui está nos assistindo, que coisa extraordinária que o Elcio está nos contando, né? Vocês veem, quem tem um pivô vai ter 3 colheitas por ano, não é? Ele planta a soja, depois, em vez de plantar o milho, está plantando o arroz, com todas essas vantagens que são trazidas, que ele colocou aí, depois ainda faz um cultivo de feijão. Realmente, alimento básico, né? Nós estamos garantindo aí, e 3 colheitas no ano, quer dizer, uma quantidade muito grande, quer dizer, assim, de 18, quase 20 toneladas de alimento produzido naquele local ao longo do ano. Agora, num estado como o de Goiás, por exemplo, que importa arroz, quer dizer, o arroz viaja, né? Lá do Rio Grande do Sul, viaja queimando diesel, custa fazer isso. Não, isso tudo vai ser produzido localmente, então deve ter uma economia na logística, na disponibilidade, né? Imagino também que com o pivô você possa ter períodos mais amplos, pode jogar melhor com as datas, né? Quer dizer, tem muita vantagem no que ele está colocando. Eu tenho a impressão, me diga se eu estou errado, para mim a irrigação é uma mudança quântica, né? Assim, na agricultura. Quando você passa para a irrigação, você mudou de planeta, você mudou, é outra coisa, né? Então, quando você está nessa condição, provavelmente também é um arroz de muita qualidade, né? Na forma do grão, no tamanho do grão, na possibilidade de industrialização. Isso acontece ou não? É um arroz parecido com o arroz de terra baixa? Não, isso é fundamental. O primeiro ponto para produzir arroz, e isso aí as nossas donas de casa que estão nos escutando aí, Varisto, vão falar, esse arroz se não tiver qualidade eu não compro. Né? Para ela não interessa se é produzido em irrigado, ou em pivô, ou em terras altas, para ela interessa que o arroz tenha a qualidade que ela quer ver no seu prato quando estiver fazendo esse arroz em casa. Então, a primeira preocupação nossa, e eu sou melhorista, como vocês viram aí no começo do programa, é qualidade do arroz. Esse arroz, para que possa entrar em qualquer sistema de produção, tem que ter a qualidade demandada pelo mercado. Hoje, felizmente, aqui no estado de Goiás, nós estamos sendo empurrados pela indústria que está interessada nesse arroz. A indústria fez testes de rentabilidade desse arroz e é impressionante. Ele rende mais em termos de total e de grãos inteiros que o arroz que vem do sul. Isso é uma coisa que nós não esperávamos que fosse acontecer. Obviamente, nós pensávamos que fosse ser igual. Hoje você tem o absurdo, que para mim é novidade, eu nunca tinha visto isso, 80% de rendimento desse arroz. Ou seja, o arroz você descasca, sobra 80% de arroz para você. E desses 80% que sobram para você, no caso da indústria, 72%, 73% é de grãos inteiros, que é o que a dona de casa está interessada. A média que nós tínhamos lá do Rio Grande do Sul, quando as condições eram bem favoráveis, eram 68% de inteiros, 70%, 72% de renda. Ou seja, esse arroz, além de estar trazendo essa ideia de entrar no sistema de produção, ele está trazendo uma excelente qualidade de grãos, que é o que a nossa dona de casa quer. Então, para nós, Evaristo, uma das primeiras preocupações que nós tivemos foi focar na qualidade de grão demandada pelo mercado. E aí eu mencionei lá no começo, né? A Embrapa Arroz e Feijão, nós temos a felicidade de estarmos trabalhando sempre orientados pela demanda. É claro que nós temos pesquisa buscando gerar demandas também, mas o nosso foco principal da pesquisa é onde está essa demanda, quem está demandando, é a indústria, é a dona de casa, é o produtor, quem é que está demandando? E aí nós trabalhamos em cima dessas demandas e qualidade de grão é uma das características principais quando nós falamos de produção de arroz nesse país. Olha quanta informação interessante. Eu aqui, agrônomo, pesquisador da Embrapa há mais de 40 anos, estou aprendendo aqui muita coisa nessa conversa com o Elcio. E quando a conversa é boa, o tempo voa, não é? E nós já estamos caminhando para o final. Tanto que eu gostaria de passar a palavra para você, Elcio, para você fazer o nosso encerramento. Você tem aí 1 minuto para alguma mensagem que você queira dizer. Pode ser para os pesquisadores, para a dona de casa, para a indústria, para o produtor, para quem você quiser, já agradecendo sua participação e espero que no futuro você possa voltar aqui no nosso programa para a gente desenvolver algum desses aspectos desse leque que você nos apresentou. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar com vocês.
falar para uma audiência tão seleta como essa do seu programa é um privilégio. Para nós da Embrapa, oportunidades como essa de virmos a público dizermos o que nós estamos fazendo pela indústria, pelo dono de casa, pelo produtor rural, é um privilégio. E vocês sabem e podem contar sempre com a Embrapa para isso, né? Óbvio que a Embrapa não faz isso sozinha, nós temos uma série de parceiros que trabalham conosco, mas o nosso objetivo é sempre solucionar e trazer respostas para as demandas que existem do setor. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que o arroz é uma cultura maravilhosa. Se vocês nunca viram uma planta de arroz, venham à Embrapa para que a gente possa mostrar essas plantas de arroz para vocês, que além de tudo é uma planta aqui no campo, é muito bonita e eu recomendo que vocês a conheçam também no campo. Bom, eu assino embaixo dessa recomendação. Tinha até comentado com ele de que muitas vezes a gente vê nos filmes aquelas imagens dos campos de trigo, né? É muito bonito, mas um arrozal é de uma beleza inacreditável, a paisagem do arroz e na Ásia, então isso toma uma dimensão assim espetacular. Olha, Elcio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e eu queria então convidar a todos para estarem conosco de novo a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!